Boa tarde a todos. Cumprimento aos meus colegas da mesa, na pessoa da desembargadora Hilda Teixeira da Costa, que abrilhanta o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Cumprimento a todos os senhores na pessoa do professor Dierle Nunes, que me convidou para estar aqui falando um pouco sobre saneamento do processo. Bom, o que é o saneamento e quais são os seus fundamentos básicos? O saneamento do processo nada mais é do que a resolução por parte do juiz de irregularidades processuais que possam existir no correr do procedimento. E esse saneamento ele existe para que o processo possa estar pronto para ser julgado, ou seja, deve-se sanear alguma irregularidade para que o juiz possa atingir o final do processo, que é dar a sentença de mérito. O seu fundamento primordial é permitir que o juiz possa efetivamente sentenciar o mérito da causa. Aliás, a primazia do mérito é um pilar do novo Código de Processo Civil. Busca-se sempre o mérito ou resolver o processo com o exame do mérito, seja para rejeitar a pretensão, seja para acolhê-la. Essa primazia do mérito, ela é muito importante porque acaba com aquela discussão de que o processo é o que mais importa na doutrina, na ciência jurídica dogmática, né? Não existe isso mais. Isso é uma assertiva já ultrapassada. O processo nada mais é do que um instrumento de aplicação do direito material e que, na verdade, o que vale é o direito material e não o processo. O processo não é tido como mais importante. Todo mundo que utiliza o processo para prejudicar não é um processualista. Juiz que costuma declarar extinto o processo, e isso é fácil de se verificar pelas estatísticas dos tribunais, não é um bom juiz. Porque o bom juiz é aquele que resolve o processo e decide o mérito da causa. Obviamente que, em alguns casos, é impossível se chegar à sentença de mérito e, por isso, a necessidade de se pôr termo ao processo antes desse momento. Mas o que se busca é a resolução do processo com exame de mérito. E também um outro fundamento primordial do saneamento do processo é a cooperação das partes. O Código introduziu, como introduziu no início do diploma, a necessidade de cooperação, de comparticipação, que o processo se desenvolve pelas partes, com as partes trabalhando em cooperação entre si e com o juiz. Isso também é aplicado quando do saneamento do processo. Obviamente, nós vamos ver que, em alguns casos, a situação é muito simples, ou o que se precisa fazer é muito simples, não há necessidade de cooperação nenhuma das partes, e o juiz resolve isso sozinho. Mas, em alguns casos, essa cooperação será necessária, tendo em vista a complexidade dos fatos ou do direito. Então, o Código de 2015, ele busca, na cooperação das partes, um princípio, ele busca efetivar esse princípio e busca efetivar esse princípio também na fase de saneamento do processo. Qual que é o momento de saneamento do processo? O Código estabelece um momento, aliás, isso já é muito antigo, a fase, antigamente chamava de despacho saneador, depois foi corretamente modificada para decisão saneadora, fase de decisão saneadora, e hoje fase de saneamento e organização do processo. Existe uma fase prevista no Código. Que fase que é essa, ou que momento que é esse?
é o momento após a impugnação por parte do autor da contestação. Essa impugnação por parte do autor nem sempre vai ocorrer. Ela só vai se dar se houver alegação de preliminares, de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor na contestação, ou se houver apresentação de documentos na contestação. Caso contrário, não há que se ouvir o autor. Então, aquele despacho que normalmente se dá no processo, vista ao autor para impugnar a contestação, isso, na verdade, é um equívoco, já que há necessidade de se analisar se há fundamento para que essa vista seja concedida. Caso contrário, haverá um ping-pong eterno, vista para cá, vista para lá, e não se resolve o que tem que ser resolvido. Então, o Código traça, não obstante isso, qual que é o momento de se fazer o saneamento do processo, que é após a manifestação do autor sobre a contestação, naqueles casos em que existir, ou sobre os documentos apresentados com a contestação, sem considerar aí os casos de reconvenção, etc. Bom, mas essa fase, embora específica, ela não é exclusiva. Por quê? Porque o juiz, e o bom juiz, ele deve sanear o processo desde que recebe a petição inicial. Os senhores advogados, às vezes, ficam um pouco chateados quando recebem um despacho de emenda da petição inicial. Emende a petição inicial para justificar isso ou justificar aquilo outro. Isso é bom porque isso significa que o juiz analisou a petição inicial e ele já está verificando desde o início que há necessidade de esclarecer alguma coisa. Esse despacho de emenda à petição inicial não significa que ela vai ser indeferida, significa só que, no entendimento do juiz, há necessidade de se esclarecer ou de se pontuar algo. Em alguns casos, ela será assim indeferida, então o juiz está dando vista apenas para cumprir o artigo 10 do Código de Processo, que manda o autor se manifestar sobre determinado ponto. Mas, na maioria dos casos, apenas ele quer um esclarecimento. E é importante que esse esclarecimento seja dado ao juiz nesse momento. Por que que é importante? Porque evita de lá na frente, na fase específica de saneamento, que o processo seja paralisado, que seja determinado o saneamento com o autor tendo que sanar alguma irregularidade e aí até despendendo um tempo maior do que se fosse feito isso desde o início. Também esse momento, o saneamento ele vai ocorrer não em todos os casos. Por quê? Porque ele apenas se dá se não for o caso de extinção do processo sem exame ou sem resolução de mérito. Então, se eventualmente o processo não tem como prosseguir, porque há necessidade de ser extinto sem resolução do mérito, o juiz profere a sentença e põe termo àquele processo. Não é o que se quer, mas é o que se deve fazer. Também pode ser que o juiz tenha que pronunciar a decadência ou a prescrição, e ele fará isso sem sanear nada. Se já está prescrita a demanda, ou se já decaiu do direito, compete ao juiz, desde logo, resolver isso. E não vai ter momento para sanear. Também não haverá momento se não for o caso, somente ocorrerá o saneamento, se não for o caso de homologação de transação, de reconhecimento da procedência do pedido ou de renúncia sobre o direito em que se funda a ação. Então, se não ocorrer extinção do processo sem resolução de mérito ou extinção do processo com resolução de mérito nesses casos, o saneamento será o que vem no iter procedimental. Ou então, se não for o caso de julgamento antecipado do mérito,
Quando que se dá o julgamento antecipado do mérito? Não há nenhuma novidade nisso. Esse julgamento antecipado já é antigo, se dá quando os fatos estão demonstrados nos autos e tudo o que se tem é matéria de direito. Não há necessidade de produção de outras provas. Então, nesse caso, se não há outras provas a ser produzidas e não há nenhuma irregularidade processual, o juiz irá proferir uma sentença de mérito. Ou então, se o réu é revel, se incidem os efeitos da revelia, o juiz também não vai, se não tem irregularidade, ele julga o processo desde logo. E também, se não for caso de julgamento parcial de mérito. Esse julgamento parcial de mérito, ele não é novo, né, no Código, ele já existia no Código de 73 como uma das últimas reformas. Ele se dá quando o pedido é incontroverso, ou então quando o pedido tem condições, está em condições de imediato julgamento. Embora ele já exista há algum tempo, não é muito comum acontecer esse julgamento parcial de mérito, mas é possível e, se for o caso de julgamento parcial, pode ser que o processo, em determinada parte, ele se extinga, e aí, com isso, pode considerar estável essa decisão e prossegue em relação a outra parte da demanda, e com isso pode ser que tenha que ocorrer o saneamento. Bom, o saneamento em si, como ele é feito? O Código, no artigo 357, divide o saneamento em dois tipos. Um para causas não complexas e outro para causas complexas. Para as causas não complexas, o saneamento se dá por decisão do juiz. Então, o juiz, por decisão monocrática, resolve as questões processuais pendentes. Chega no momento, verifica que há alegação de uma preliminar de legitimidade e tem condições de pleno julgamento, há necessidade de se resolver a questão da incompetência, ele deve fazer isso nesse momento. Então, ele faz por decisão monocrática, ele resolve as questões processuais pendentes. Mas ele não faz só isso. Por quê? Porque ele dá o caminho para o que vai acontecer depois. O que o juiz vai fazer? Ele vai delimitar as questões de fato que serão provadas, indicando os meios de prova. É aquilo que o Código de 73 tratava como especificação dos pontos controvertidos. O juiz, ele vai fazer isso e vai dizer: a discussão envolve esse fato, o que será provado será esse fato. Isso que o juiz faz é de extrema relevância para o processo. Primeiro, porque já diz para as partes o que ele quer. Segundo, porque o juiz evita um trabalho sem sentido das partes de apresentar testemunhas ou pedir a produção de outras provas para provar fatos que não são fatos controversos. Então, é um caminho que ele está dando no sentido de que deve-se provar esse fato com os meios de prova admissíveis. E aí ele vai indicar os meios de prova e vai deixar a critério das partes produzir esses meios de prova. O juiz também irá definir sobre a distribuição do ônus da prova. Uma questão antiga que o Código também resolveu, que qual o momento em que se faz essa distribuição de ônus da prova. Alguns advogados insistiam que isso não precisava de ser feito pelo juiz. O juiz não precisava de indicar, antes de sentenciar, a quem competia provar o fato. Ele poderia fazer isso, inclusive, na sentença, sobretudo nas causas envolvendo o direito do consumidor, em razão da inversão do ônus da prova prevista na Lei 8.078 de 90. Mas
a doutrina majoritária, a jurisprudência majoritária, caminharam no sentido de se exigir que se faça uma decisão ou que se dê um norte no sentido dessa distribuição do ônus da prova. E o juiz vai fazer isso nesse momento. E também o juiz irá delimitar as questões de direito relevantes. Isso é uma novidade. No Código Antigo, o juiz delimitava apenas as questões de fato relevantes, já que ao juiz compete aplicar o direito ao caso concreto. Então, até mais. Ele não precisava de dizer qual o direito que ele iria aplicar. As partes levavam os fatos, o juiz aplicava o direito e aplicava o direito cabível. A partir do momento em que se exige a delimitação de questões de direito relevantes, ou se permite fazer isso, isso é uma inovação do Código. Então o juiz vai dizer, não, existem questões de direito relevantes, podem ser questões de direito que precisam de provas, como prova de legislação estrangeira, por exemplo, ou podem ser questões propriamente de direito. E ele vai delimitar isso para que seja a parte advertida que no próximo, num momento próximo, a parte tem que demonstrar essa questão, esse direito relevante, ou essa questão de direito. Então, o juiz, ele profere essa decisão, resolve e elimina todas as irregularidades, fixa os pontos controvertidos e diz quais são os meios de prova. Dessa decisão, as partes podem pedir esclarecimentos em 5 dias ou ajustes. Então, as partes têm 5 dias para dizer ao juiz, não entendi esse ponto, ou talvez fosse o caso de provar esse fato por outro meio de prova que não aquele que foi indicado na decisão. Perfeitamente possível, as partes têm 5 dias para fazer isso. Após, a decisão se torna estável. E as partes podem ainda pedir homologação de delimitação das questões de fato e de direito. É uma nova norma também no Código de Processo, em que as partes se unem para dizer ao juiz, essas questões referentes a fatos não precisam ser provadas porque nós aceitamos. E também as questões de direito nós queremos que sejam essas. Isso homologa, uma vez homologado pelo juiz, vincula as partes e o juiz. Há uma grande discussão doutrinária a respeito da vinculação do juiz às questões de direito. Se foi aquele juiz que homologou o pedido das partes, até que não tem tanto problema assim, porque foi ele que homologou, se ele homologou é porque ele achou que era possível e por isso ele vai sentenciar. E se no meio do processo o juiz é promovido, é aposentado, fica doente, e aí vem o outro juiz. O outro juiz tem que respeitar essa homologação das questões de direito, das questões de fato, não tem dúvida nenhuma que não há nenhum problema, mas nas questões de direito há uma discussão doutrinária a respeito disso que não podemos agora enfrentar. Então, essa é a forma de saneamento para as causas não complexas, por simples decisão do juiz, e ele resolve tudo que tem que ser resolvido e toca o processo para frente, e nós vamos ver onde isso chegará, onde o processo chegará. Em relação às causas complexas, essa complexidade pode ser tanto em relação à matéria de fato quanto em relação à matéria de direito. O juiz designará uma audiência para que as partes possam conversar com o juiz.
audiência para que as partes possam cooperar com o juiz. Então, essa audiência é feita em cooperação das partes entre si e das partes com o juiz. Nesse momento, nessa audiência, há uma particularidade, porque as alegações podem ser integradas por outras. Até que ponto que é possível alterar o pedido, a causa de pedir ou a defesa? Em princípio, essa integração das alegações não pode chegar a tanto. Então, é possível integrar as alegações, tanto da petição inicial quanto da contestação, mas sem que ocorra uma modificação da causa de pedir e da defesa. Ou então, que se permita alterar com alteração da causa de pedir e com a possibilidade de se abrir prazo para a defesa. Então, as alegações podem ser integradas e esclarecidas. E aí, isso é completamente novo, isso não existia no Código de 73, e essa audiência, ela é uma aposta do legislador, a partir da comissão que elaborou o projeto de lei, para que nos processos complexos não se eternize a solução da causa. Então, é uma aposta, não se sabe se vai vingar ou não. Por enquanto, nos meus casos da Justiça, eu não tive necessidade de fazer ainda nenhuma audiência para saneamento em cooperação com as partes. Mas pode ser que exista e que o que tenha necessidade, isso será designado. Em relação à audiência, gostaria apenas de dizer que a audiência e esclarecer aos senhores, que talvez advoguem pouco na Justiça Federal, que não é essa audiência, mas a audiência inaugural, a sessão de conciliação, não pegou na Justiça Federal até agora. Isso é um problema sério e o Código de Processo, ele não foi pensado para os casos em que não fosse possível fazer a audiência de conciliação. A União e as procuradorias federais disseram que não adianta marcar a audiência porque eles não irão comparecer. As audiências são marcadas para 2 meses e meio. Ontem eu marquei uma audiência, porque não é na vara, é marcada no centro de conciliação, já que, em princípio, não é para o juiz fazer essas audiências, e a pauta do centro de conciliações está para 2 meses e meio. Então, marca a audiência para 2 meses e meio. Vou marcar audiência para que União e autarquias federais não compareçam, então elas vão ficar beneficiadas por isso, porque vão ter 2 meses e meio, depois ainda tem mais 30 dias para poder apresentar a contestação. Elas não vão na audiência, deixa chegar no dia e fica por isso mesmo. Ah, mas o juiz pode multar. Mas multar a União para a União? Vou multar a União e o dinheiro vai para a União? Não adianta nada. O que aconteceu? Na Justiça Federal, pelo menos em Minas Gerais, o Código não está sendo aplicado em relação à marcação de audiência inaugural, a não ser nos casos envolvendo a Caixa Econômica Federal e os Correios, ou outras empresas públicas. Né? Então, precisamos de pensar isso. Mas só uma informação para os senhores em relação à audiência. Essa audiência de saneamento não tem nada a ver com essa audiência inaugural. Na audiência de saneamento, as partes são intimadas por meio de seus advogados, os advogados comparecem a fim de cooperar entre si e com o juiz para que sejam esclarecidas as alegações ou integradas as alegações. Bom, e no final, o que acontece depois disso? Saneado o processo,
significa que todas as questões processuais foram resolvidas, pendentes foram resolvidas, o juiz pode avançar. Ele avança para designar a prova pericial, se for o caso, se houver necessidade de provar fato por meio de perícia, ou ele designa a audiência de instrução e julgamento para a prova de fatos por meio de depoimentos pessoais ou testemunhas. Então, no ordenamento do processo, o que vai acontecer em seguinte é a designação de perícia e de audiência, e em seguida o processo é sentenciado. Houve avanço em relação ao saneamento do processo? Sem dúvida que sim. Avanço não no que se refere ao saneamento de causas simples ou não complexas. Por quê? Porque esse já era feito dessa forma e continuará feito do mesmo jeito. O juiz decide sozinho no gabinete e toca o processo para frente. O avanço aconteceu para o caso das causas complexas, que é a audiência em cooperação das partes e do juiz. Então, houve um grande avanço. Desafio. Qual o desafio que nós temos? Para pegar o mote do Congresso da OAB, avanços, desafios e perspectivas. Qual o desafio? O desafio é aplicar efetivamente a norma processual. O desafio é fazer com que, pelo menos, os juízes leiam as petições das partes e decidam o que deve ser decidido. Tenho visto muito, isso não mais na justiça, mas nos bancos da faculdade, os alunos que levam os processos em que o juiz atua mecanicamente. Então, ele já tem um esquema na cabeça que vem do Código de 39, então, ele vem petição inicial, contestação, impugnação, especificação de provas, que só existe na cabeça dele. Depois ele vem com a audiência de instrução e julgamento. No final da audiência de instrução e julgamento, ele resolve declarar extinto o processo por uma irregularidade ridícula. Então, faço meia-culpa, não de minha parte, porque leio tudo, mas dos meus colegas juízes, que eu tenho visto que muitos não têm lido as petições e, portanto, não têm feito os julgamentos como deveriam ser feitos. Não que os julgamentos tenham que ser a favor de um ou de outro, eles vão ser a favor de um ou de outro. O importante é que as petições sejam lidas e sejam decididas as pretensões postas no processo. Com isso, encerro minha participação, agradecendo a atenção de todos os senhores, esperando que tenha contribuído para